A Justiça Federal dá prazo para a Presidência da República se manifestar em ação que quer proibir a comemoração do golpe de 64. O Ministério Público Federal recomenda aos comandos militares que não comemorem a data. O presidente Jair Bolsonaro questiona em entrevista se houve ditadura no Brasil. Bolsonaro cancela a visita à universidade em São Paulo para evitar protesto de estudantes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manda recado duro ao presidente da República. Então vamos parar de brincadeira. O Brasil precisa de um governo funcionando. O governo tenta minimizar derrota imposta pela Câmara. Até o partido do presidente votou a favor da proposta que limita poder do Executivo sobre o orçamento. E o PSL vai votar a favor da matéria. Ministro da Economia diz em audiência no Senado que pode deixar o governo se a agenda que ele propõe for recusada. Não tem reforma previdenciária, não tem nada. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? O corpo de Rafael Renzel é enterrado em Santa Catarina. Jornalista que havia sobrevivido à tragédia da Chapecoense morreu de infarto. No Rio de Janeiro, a polícia procura ex-jogador de futebol suspeito de esquartejar a irmã por causa de uma herança. Surfista morre ao ser atingida por raio em praia de Fortaleza. O São Paulo dribla a concorrência de Santos e Palmeiras e acerta a volta de Alexandre Pato ao Morumbi. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um ex-jogador de futebol é acusado de matar e esquartejar a irmã. Ele está foragido. Segundo as investigações, a herança da família foi o motivo do crime. Um dia depois da morte de um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho na Baixada Fluminense, o comércio na cidade de Duque de Caxias foi fechado e as escolas suspenderam as aulas. Alguns ônibus mudaram o itinerário para evitar ataques. Está fazendo a sua parte. E a seguir, os bancos vão passar a oferecer a opção crediário pelo cartão de crédito. O atacante Alexandre Pato escolhe o São Paulo para voltar a jogar no Brasil. A Bolsa de Valores fecha em queda de 3,5% e o dólar atinge a maior cotação em quase 6 meses. A gente volta já já. A polícia fez uma operação para combater o comércio ilegal de peças de carros em São Paulo. Nessa operação, 4 pessoas foram presas. Portas, para-choques... Uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Um rapaz foi preso e outros 10 estão sendo procurados pela polícia. Também informal. A surfista profissional Luzimar Souza morreu atingida por um raio enquanto treinava em Fortaleza. A polícia do Pará procura 4 irmãos suspeitos de 6 homicídios. Entre eles, o assassinato da coordenadora do movimento dos atingidos por barragens. O fazendeiro que é apontado como mandante dos crimes está preso em Tucuruí, no interior do estado. Os crimes... Homens do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que trabalharam no resgate de vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho serão enviados a Moçambique. Pelo menos 20 militares especialistas em operações de busca, salvamento e gestão de desastres vão ajudar as autoridades do país africano que foi devastado por um ciclone. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Se reuniu com empresários. O Hospital Albert Einstein informou no começo da noite que o presidente Jair Bolsonaro encontra-se em excelentes condições clínicas, que fez exame e recebeu orientações de dieta. O presidente da Câmara dos Deputados voltou a criticar hoje o presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia foi questionado sobre uma declaração de Bolsonaro que disse que o De um governo funcionando em conjunto. Após a declaração de Rodrigo Maia, ainda em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro rebateu o presidente da Câmara. Da minha parte, muito Olha, se foi isso... A crise entre o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional ganhou mais um capítulo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, com apoio do partido do presidente da República, uma proposta de emenda à Constituição que limita o poder de gastos do governo. De água fria na agenda econômica.
Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse que o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, foi exonerado porque puxou o tapete dele ao cancelar a avaliação de alfabetização de crianças. Os parlamentares. Paulo Guedes foi ao Senado hoje defender a reforma da Previdência. O ministro passou a tarde respondendo às perguntas dos parlamentares e disse que pode deixar o cargo se a agenda econômica que ele propõe não for adiante. O ministro da Justiça também participou hoje de uma audiência pública no Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Sérgio Moro disse que prefere desistir do projeto anticrime a ter que ver o Congresso retirar do texto trechos que endurecem a punição para crimes de corrupção. Foram cerca de 6 horas. No Reino Unido, o parlamento não chegou a um consenso depois de passar o dia tentando aprovar alternativas ao acordo do Brexit, a saída dos britânicos do bloco europeu. Quem tem mais informações direto de Londres é o nosso correspondente Sérgio Ucci. Boa noite, Sérgio. Quais devem ser agora os próximos capítulos dessa novela chamada Brexit, que parece não ter fim? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Bom, um dos personagens principais pode deixar a trama. A primeira-ministra Theresa May disse que renuncia se conseguir aprovar o acordo que acertou com a União Europeia, mas que já foi rejeitado 2 vezes pelo parlamento, inclusive com a ajuda do partido dela. De concreto, há pouco, o parlamento aprovou o adiamento do divórcio para o dia 12 de abril e, na mesma votação, os parlamentares rejeitaram todas as 8 propostas apresentadas. Os britânicos têm sido muito incisivos em dizer o que não querem, mas não há unidade para dizer o que querem de fato. A grande novidade da noite é que cresceu no parlamento o apoio a uma possibilidade de uma segunda votação popular que poderia reverter o Brexit, mas, de novo, nessa novela, nunca dá para dizer como será o próximo capítulo. Raquel. Obrigada, Sérgio. Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca a esposa do líder opositor venezuelano Juan Guaidó. Durante a reunião, o presidente americano exigiu que a Rússia retire toda a tropa que mandou à Venezuela. Há 4 anos. A partir de 1º de abril, nós, brasileiros, teremos mais uma opção na hora de pagar a compra. Além das funções crédito e débito, o cartão pode ser usado como crediário, com a conta parcelada em até 36 vezes. Mas o consumidor deve ficar atento a um pequeno detalhe: os juros. Comprar. A Justiça de São Paulo suspendeu a decisão da Prefeitura que limitava o embarque de usuários do Vale Transporte. Desde o dia 1º de março, está hoje em Chapecó, no interior de Santa Catarina, o corpo do narrador e jornalista Rafael Renzel. Ele era um dos sobreviventes do acidente com o voo da Chapecoense em 2016. O ex-técnico das seleções feminina e masculina de vôlei, Bernardinho, teve que pedir desculpas depois de chamar um atleta transexual de homem. No futebol, o São Paulo disputa neste momento uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista contra o Ituano. O tricolor anunciou hoje o retorno de Alexandre Pato, com contrato até dezembro de 2022. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.